Uma gestante italiana escreveu para uma associação de pessoas com síndrome de Down de seu país, desabafando. Ela dizia que estava com medo, afinal, o que seria de seu filho com síndrome de Down? A resposta veio em um lindo vídeo com depoimentos dos que melhor poderiam responder a essa pergunta. Crianças e adultos que vivem com Down e se desenvolvem nesse mundo cheio de expectativas e padrões difíceis de alcançar. O vídeo está no YouTube, é emocionante, vale a pena assistir inteiro. Hoje o nosso programa é sobre viver com Down. E para conversar com a gente, convidamos 3 pessoas para compartilhar suas experiências. O João Marcos, que tem 21 anos dessa vivência, Neuci Lopes de Andrade, mãe do João, e Gonzalo Lopes, que é pai do Gabriel, de 4 anos, advogado e ativista do movimento Down. E a gente vai começar o programa conhecendo a família da Violeta e a síndrome que a mãe dela, Joana, chama de síndrome do amor. Saí do trabalho para fazer um exame de rotina gestacional, é um exame que vê, né, os parâmetros do feto, se tá tudo ok, para descobrir se tem alguma anomalia, alguma coisa. Aí até falei no trabalho, eu vou fazer exame, volto já. Bom, não voltei mais. O médico virou e falou assim, eu não tenho boas notícias. Aí eu falei assim, como assim? Ele, o feto tá fora do padrão. Meu mundo caiu naquela hora. E aí eu virei pro Vinícius, eu olhava pro Vinícius calado, eu não sabia o que dizer, nem ele. Foi uma coisa muito complicada. E aí eu sei que a gente desceu o elevador, eu cheguei na porta do prédio do exame e comecei a chorar, abraçada nele no meio da rua. Eu sei que foi os piores 10 dias da minha vida. Passei o meu aniversário grávida, sem saber o que meu filho tinha. Quando ela veio com a notícia, ela me ligou 2 dias depois, assim, do meu aniversário, 10 dias quase depois da primeira imagem, e falou assim, Joana, esse é o resultado dos exames. Deu positivo para síndrome de Down e é uma menina. Foi um alívio imediato, porque assim... Porque o meu medo era ter um filho que não pudesse fazer nada. Quando soube da notícia, eu fiquei muito triste. Eu ainda tinha um fio de esperança que não teria nenhum tipo de síndrome. Acabou realmente sendo diagnosticada a síndrome de Down e aí vamos pesquisar, estudar, entender como é que isso funciona e quais são essas variáveis, essas coisas novas que vão surgir. O que a gente vai aprender de novo? Tomou conhecimento do que era a síndrome de Down, começou a entrar nos grupos, conhecer as pessoas, e ouvindo experiências, e entendendo, e ficou mais focada na saúde dela. Tem até um filme do parto que eu vi o Vinícius muito nervoso. Porque o Vinícius fica nervoso por mim, e eu nervosa pela criança, porque eu queria que a criança tivesse saúde, né? E aí, quando veio assim, pegou, aí ela tem muito boa saúde. Agora, o mais gostoso foi quando eu peguei ela e pude mostrar pro irmão, que aí ele ficou, assim, ele ficou super emocionado, porque eu mostrei pra ele primeiro, né? Na hora que a gente passa no vidro. E ele ficou muito feliz, porque ele queria ter um irmão, uma irmã. Eu te amo. A diferença de um bebê com síndrome de Down para um bebê sem síndrome de Down é a rotina médica. Ela até dá menos trabalho do que o José teve refluxo, o José não ganhava peso, né? A gente tinha umas questões assim alimentares com o José que a gente nem tem com ela. Ela é boa de garfo. Cada médico que a gente ia era uma notícia boa e um alívio. A gente foi ficando aliviado, assim, o coração, a gente fez todos os exames, abdominal, imagens, otorrino. Exames de sangue, aí a gente fez o cariótipo, a gente fez... O teste do pezinho. E os exames de bebê e os exames que poderiam surgir em razão de alguma consequência da síndrome de Down. Cada mês, gradativamente, ela foi aumentando uma estimulação, né? Que hoje ela tá cheia de estimulações. Vai na rua e faz, o Vinícius faz com ela em casa. Além dela andar, é o nosso próximo grande desafio, né? Que é a gente colocar ela numa escola que faça a inclusão dela como uma estudante, como foi feita a inclusão do José, da mesma forma, né? Porque as pessoas ainda são um pouco equivocadas no tema. Tem que ser uma escola efetivamente inclusiva. O José é muito querido com ela, sabe? Ele é um irmão muito lindo. Ele gosta dela. Eu acho que ele queria até fazer mais coisas, gente que não deixa, que foi com medo de machucar ela. Eu brinco com ela. Quando ela nasceu, ela sempre me deu sorte. Ai, que lindo isso!
tudo. Tudo Ela que é o sua José fã número o quê? 0. Hoje em dia, por mais que você fale, pô, ele sabe o que é, porque a gente explicou pra ele, mas ele não vê diferença nenhuma. ele não consegue perceber. Porque, na verdade, ele vai perceber lá na frente. A sua irmã tem uma diferença que é um déficit de cognitivo intelectual. Isso, para uma criança de 5 anos, é impossível de entender. O que é isso? Eu falei assim, isso ela vai ter um tempo diferente do que todos nós. A gente vai ter que ter mais paciência com ela, porque ela vai ter um tempo diferente, que é o tempo dela. Toda vez que a gente é pai, a gente tem uma expectativa com os filhos. Com a Violeta, desenvolver a independência dela. Ela ficar realmente totalmente independente. Ela tem a casa dela, a vida dela, enfim, ela tem uma vida como qualquer pessoa, né? Almeja ter, claro, tendo sempre a base familiar, mas ela se desenvolvendo em tudo. A única coisa que a gente queria é que as pessoas respeitassem mais isso. Ela entra na casa das pessoas, além de levando o amor, que dizem que é a síndrome do amor, ela leve também o exemplo de que a gente pode viver, ser feliz nesse mundo, mesmo com uma diferença. É uma coisa assim, é sensacional o que essa criaturinha aqui passa pra gente todo dia. Não acorda, sempre ri, não chora, não reclama, quer festa de tudo, gosta, vai com todo mundo. Ela é muito linda, né? Estamos de volta conversando sobre viver com Down. E para conversar com a gente, convidamos 3 pessoas para compartilhar suas experiências. Gonzalo Lopes, que é pai do Gabriel, de 4 anos, advogado e ativista do movimento Down. João Marcos, que tem 21 anos dessa vivência. E Neuci Lopes de Andrade, mãe do João. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Neuci, eu vou começar com você. A Joana, na matéria que a gente viu no bloco anterior, ela fala do momento em que ela descobre, que ela sabe que a filha tem a síndrome e que para ela foi uma notícia boa, porque ela estava esperando algo muito ruim para a história da vida dela, né? E o João está aqui para mostrar que realmente ele pôde se desenvolver e ter uma vida relativamente independente. Como é que foi para você esse momento dessa notícia? É que todos falam, né, o luto. Né? Porque as pessoas às vezes esperam aquele bebê fofinho, bonitinho, e você depara com uma síndrome, com uma deficiência. Então, o que você... Não é o luto em relação à criança, é um luto de toda uma história que você vai ter que modificar. Porque ter um bebê sem ter uma deficiência é o normal, é bonitinho, não sei o quê. Aí, quando você se depara com uma criança que precisa de vários cuidados... Né? O meu caso, eu era solteira. Aí eu soube, quando fui fazer a ultramédico, ele não ganhou peso. Voltei para o meu ginecologista, ele falou assim, então vamos fazer amanhã de manhã, vou fazer a cesárea. Peguei amanhã de manhã, não, você pode fazer agora, vai ficar fazendo o quê até amanhã de manhã? Aí ele falou assim, então pede alguém para pegar o carro e pegar você, e eu fui direto para o hospital. Cheguei no hospital 10 horas, meia-noite e 15 ele nasceu. Você descobriu no momento do nascimento dele? No momento do nascimento. Eu não queria saber se meu filho... Não fiz exame nenhum para saber nada. Na hora que falou que ele não tinha ganho peso no último mês, aí eu já achei que ele poderia estar vindo com alguma coisa. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para aquela mãe recém-nascida ali, hoje? Eu não mudaria nada. Eu sou muito feliz com a escolha de ter um filho, independente de ter deficiência ou não, era o que eu queria no momento e repetiria tudo. Eu não queria que ele fosse diferente em nada, sabe? Eu queria ele do jeito que ele é na minha vida. A minha vida, pelo contrário, minha vida se modificou para melhor, né? Você busca, né? Você sai de uma passividade para ir para a busca. Não é porque ali é o melhor colégio, aquele melhor colégio não serve. De repente é o outro que não é tanto, mas ali tem outra proposta. Então, aí você vive nessa busca, assim, do nada encontrar o tudo.
Gonzales, você também tem um filho com a síndrome de Down, que tá hoje com 4 anos, né? Isso. Como é que foi para você esse momento dessa descoberta? Nós fizemos exames normais, pré-natais e tudo mais, translucência local, tudo, mas não apontava nada. O Gabriel, ele nasceu sem nenhuma comorbidade, como eles chamam, né? Ele nasceu sem nenhum problema congênito, cardíaco, por exemplo, então a estrutura óssea normal. Nasceu de parto normal, apigar 9-10, mamando no Saudável, peito. né? Que esse Totalmente primeiro mito, saudável, né? A criança com a síndrome é exatamente. saudável, ela pode ser saudável, Ela é totalmente né? saudável, ela tem uma diversidade, às vezes, né, que demanda alguns cuidados maiores. Ela pode nascer com uma questão congênita, né? E aí a questão da saúde tem que ser melhor trabalhada, né? Pode ser, de repente, pode ter que fazer uma cirurgia cardíaca, né? Pode ter que fazer algum tipo de intervenção. Mas o Gabriel nasceu com a saúde plena, apigar 9-10, tranquilo, sem necessidade de terapias, tratamentos imediatos. O que ele teve foi apenas uma questão de receber mais luz solar, né? Porque havia uma necessidade no pós-parto dele, mas também muito tranquilo, de icterícia, né? Que é muito comum. E aí ficou 2 diazinhos recebendo uma luz lá e de resto tudo bem. Nós soubemos da síndrome de Down 2 dias depois do parto, né? E aí, na verdade, a frase que eu, no momento, acabei soltando para a obstetra, eu mantenho até hoje, que eu falei assim para ela, falei, ó, você não diminui nada a minha alegria de ser pai. Não tinha diminuído minha alegria, mas aumentou muito minha preocupação, né? Porque eu não fazia ideia do que era, né? Por exemplo, até pensando na história de vocês, ser pai, ser mãe hoje, né? Minha esposa, quando soube, já foi fazer isso melhorou muito, né? A percepção que nós tínhamos, procurar informação na internet, né? Então, assim, o Gabriel tem 4 anos. Então, quando o Gabriel nasceu, a gente já tinha, por exemplo, o início da estruturação do movimento Down. Você vai lá no site, tem meu bebê chegou, 3 dias pro bebê. Então, você já tem umas cartilhas do que é um bebê com síndrome de Down, do que não é. Já foi 20 anos atrás. E aí tem, por exemplo, já tem um guia de estimulação precoce de 1 ano. E Então, você encontra outras pessoas, né? A gente daqui a pouco vai falar da associação, Facebook, que você realmente ter essa associação deve ajudar muito, mas eu quero trazer o João aqui para a nossa conversa. Acho que é o nosso convidado principal, convidado de honra hoje, porque ninguém melhor do que você, né, João, para dizer o que é viver com Down. Como é que você se sente nesse mundo cheio de expectativas quanto a uma normalidade, vivendo com Down? Vivendo com Down, com a minha experiência que é como se fosse uma pessoa normal. Sempre minha mãe dizia assim, não existe meio termo. O que é certo, o que é errado. Te ter uma responsabilidade e ter as suas coisas bem organizadas. E você trabalha, né, João? Você tem uma rotina diária. Como é que é o seu dia a dia? No meu dia a dia que eu trabalho, eu pego de 7 às 15h20 e também tenho horário novo, que eu entro de 7. Hoje eu entro às 2 e saio às 8h20 da noite. Para poder ele fazer outras atividades, aí o trabalho cedeu o horário que ele precisa. Isso é muito importante, né? Que as empresas abram espaço, porque a capacidade dele existe, ela precisa ser qualificada, né? Como é que foi chegar nesse momento, Nilce? Muito trabalho também para o desenvolvimento da criança. A criança com Down, ela precisa de uma atenção um pouco diferenciada, como a Joana disse, do filho dele, o João nasceu cardíaco. Então, até os 7 meses, eu praticamente não podia tirar ele do berço, porque era grave a cardiopatia dele. Que é muito comum, né, com as crianças de síndrome de Down. Então, justamente esse lado, assim, que você tem um conhecimento, né, e o médico dizia que era um soprinho. E eu falei assim, não leva mal não, mas quem vai pagar o exame sou eu. Então, eu quero o exame. Quando eu fiz o exame, o médico de lá me avisou, é cirúrgico. E eu dei sorte de cair com a médica certa. Ela falou assim, com 10 quilos operamos ele. Aí, com 7 meses, ele tinha 4. Aí, fez uma cirurgia de alto risco, né? Então, até acho que a criança, o adolescente você tem que antecipar as fases.
preparar para aquilo que vai acontecer. Vai entrar para a escola, você prepara, né? Prepara que vai ter que ficar um pouco sozinho. Como ele ia ficar num hospital sozinho, eu não tirava ele quase do berço, eram os brinquedos, era todo no berço, porque ele ia ter que ficar sozinho no hospital. Então ele ia chorar porque estava o tempo todo no meu colo. Não, eu ficava com ele, mas ele ficava no berço, né? Então, nós brincávamos. O episódio mais emocionante, que para mim foi um renascimento, né? Foi depois de várias paradas cardíacas, respiratória, a médica mandou eu entrar no CTI, falar com ele para ver se tinha uma lesão, né? Aí ele todo entubado, todo com ele, então eu falei assim, João, é mamãe. Vamos brincar com a mamãe, dedo mindinho, seu vizinho. Aí ele levantou a mão, para eu brincar de dedo mindinho. Aí foi aquele alvoroço no CTI, aí decidiram descer com ele para o quarto, né? E dali ele começou a desenvolver, ele já mostrava coisas assim muito interessantes. Tinha que fazer, eles chamam capotagem assim, né? Aquilo doía muito. Aí quando ele via médico, ele ficava assim... Isso com que idade, mais ou menos? 7 meses. 7 meses. Que era para ele não tossir. Aí ela falou assim, nossa, você é esperto demais, você já sabe que eu vou fazer você tossir. Aí dali eu falei assim, é isso que eu quero para ele, né? Eu quero, essa vontade de vida dele vai ser o que vai me mover a que ele faça conquistas. É a síndrome do amor mesmo, né, Neuci? Aí João? essa estimulação que ele falou, ele não teve. Ele ia assim, Sim. no comecinho, depois a médica proibiu. Aí eu falei assim, agora vamos começar. Então, eu engatinhava, eu segurava na parede, eu arrastava, né? Tudo com ele, para ele poder saber, porque eu não tinha convivência com outras crianças. É estímulo continuado, né, eu é Neuci? que tinha que arrastar, eu é que tinha que fazer. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, e aí depois do intervalo a gente vai continuar conversando sobre essa síndrome que para mim está ficando cada vez mais claro que a Joana tem razão, o senso, me parece, o senso comum de quem conhece e convive, está correto, é a síndrome do amor mesmo, do né? encantamento, você se encanta. Então é rapidinho. A gente faz um intervalo bem rápido e volta já, continuando com essa conversa sobre viver com Down. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre viver com Down. Com a gente no estúdio, Gonzalo Lopes, que é pai do Gabriel, de 4 anos, advogado e ativista do movimento Down. O João Marcos, que tem 21 anos dessa vivência, e a Neuci Lopes de Andrade, mãe do João. A gente, no bloco anterior, finalizou ouvindo lindo depoimento seu, né, Neuci, sobre essa vivência com Down, que acho que a família toda acaba passando por ela, né, Gonzalo? Qual a importância das associações, dessa informação trocada, desse conhecimento que você citou no bloco anterior? Por exemplo, Onde é que elas entram, né? Eu conheci a Joana, né, nessa rede. Eu costumo falar que a gente atua sempre em rede, e a rede é muito forte, muito ampla. Né? Nesse caso, as redes sociais facilitaram muito o processo. Quando o Gabriel nasceu, nós tínhamos basicamente estruturados grupos por e-mail, né? Yahoo, Gmail, grupos de pais, né, que se organizaram e trocavam mensagens sobre 1000 coisas. E uma criança, quando nasce com alguma deficiência, ela demanda determinados cuidados e informações que são, por vezes, difíceis de obter. Então, os pais que já vivenciaram sabem como fazer, né? Você já teve que estimular o seu filho após uma cirurgia cardíaca, você já teve que estimular o seu filho para que ele se alimentasse melhor, já teve que estimular o seu filho para que, de repente, ele não ficasse num bruxismo na noite, já teve que estimular o seu filho por N situações diferentes, estereotipias e muitas coisas que surgem com o desequilíbrio que tem na síndrome, né? Os pais trocarem informação é muito importante. Hoje, nós podemos falar tranquilamente que temos muitos, mas muitos grupos no Facebook. Né? Se você botar síndrome de Down, trissomia, né, como procura de grupo no Facebook, vão aparecer, sei lá, dezenas, centenas, milhares de grupos. E ali os pais trocam muita informação. Tanto informação mais técnica com relação à alimentação, acesso à educação, saúde e tudo mais, como também informação familiar, né? Como relacionamento com o irmão, com o avô, com a avó, com a mãe, com o pai. E ainda tem hoje muitas instituições mais estruturadas que trazem cartilhas informativas. Então é sempre bom estar buscando informação. Deixa eu te perguntar uma coisa, João. Em que momento você se percebeu uma criança diferente, se é que existe esse momento, e como é que você se sente com relação a essa inclusão que o Gonzalo está trazendo ali? Você estudou numa escola normal, não foi? E como é que era essa convivência com as outras crianças? Na convivência, eu
eu falava assim, posso jogar bola com você? Eu sei jogar bola. Eu fico do lado deles, brincando de bola, conversando. Eu estudava, eu ficava quieto que eu estudava. Na escola que eu já estudei, eu já fiz muitas amizades. Gostava, então, né? Como é que era essa convivência, Nilce? Se sentia ele incluído, de fato? Na realidade, como ele falou, existe coisas do papel e coisa. As escolas aceitavam. Ele sempre se virou muito sozinho, porque eu não participava da escola. Eu não era aquela mãe de estar lá porque fez isso, porque fez aquilo. Mãe, fulano me chamou de doente. Eu peguei, chega perto dele e fala que você não é doente. Que a síndrome de Down é um erro genético. Se ele quer ser seu amigo, é uma coisa. Se ele não quer, é outra. Na escola tem 500. Escolhe outro. Eu sou muito, assim, direta, ensinei ele a ser direta, porque ele tem que viver. Tanto ele tinha que perceber que o mundo ia não ser tão maravilhoso para ele como poderia ser. Então, ele chega no ônibus e ele assim, eu posso sentar? Aí a pessoa olha assim para ele, eu tenho síndrome de Down, eu posso sentar. Tem que lutar pelos próprios direitos, então, né? eu ensino ele para os próprios. Então, em tudo dele, ele é assim, ele anda sozinho, anda de ônibus, não é um ônibus, é 2 ônibus, ele vai para o mercado, ele vai para banco, ele trabalha, né? Ele tem namorada. Agora, a Joana fala de um conhecimento que precisa ser buscado, inclusive pela sociedade, né? Porque a sociedade mistifica muito a questão da síndrome de Down e hoje a gente vê uma perspectiva de vida, uma expectativa de vida, uma qualidade de vida possível para a criança que nasce com Down. Ou seja, essa criança está na sociedade. Como é que se faz isso, Gonzalo? Como é que conscientiza essa sociedade com urgência? Assim? Na verdade, assim, são 2 pontos importantes. O primeiro é que a sociedade não sabe conviver com a diversidade. Não é só a deficiência, é a diversidade. Né? De repente, uma pessoa negra, uma mulher, de repente, um gay. Então, a sociedade ela tem uma dificuldade, porque o conceito de dignidade humana, as pessoas ainda confundem. Dignidade humana não é aceitar o outro pelo que eu projeto do outro, mas é aceitar o outro pelo que o outro é. A gente tem que mudar o nosso modelo de trazer a deficiência só para a pessoa. Porque a gente fala assim, a pessoa tem uma restrição, a pessoa tem um impedimento. E, na verdade, é muito mais a sociedade que cria uma barreira para que essa pessoa possa progredir. Né? Hoje, a gente está indo para um modelo chamado Modelo Social de Direitos Humanos, que lê a pessoa com deficiência na sociedade. Como, respondendo a sua pergunta, como essa pessoa vai ser incluída? A sociedade se preparando para incluir essa pessoa. Uma pessoa com deficiência física, por exemplo, cognitivamente é plenamente capaz. Mas se não tiver a rampa, ela não vai poder trabalhar. Uma pessoa com deficiência cognitiva pode ter uma dificuldade de compreensão, mas se eu altero o meu discurso, a minha forma de falar, o meu diálogo, ela vai compreender e vai interagir da mesma forma. É superar a questão da diversidade e entender que as barreiras maiores são muito mais ambientais, da sociedade, dos recursos para aquelas pessoas, para todas as pessoas que sofrem algum tipo de discriminação, e não a pessoa em si. Quando a sociedade entender isso, eu acho que todo mundo vai ter um processo melhor de inclusão. Todo mundo sai ganhando em todas as diferenças, né? João, o nosso programa está chegando no final, sua mãe disse que você tem uma namorada. A minha namorada, ela é gente boa, inteligente, ela estuda, ela está no 3º ano, ela quer trabalhar, ela quer ser professora. Eu, mesmo trabalhando, mas eu vou dar meu futuro com ela, viver junto com ela, como se eu fosse um casal com Down. E mesmo eu vou estar trabalhando, o meu sonho é ter um carro, dar um presente para minha mãe. Ela tanto quer um carro, eu vou dar ela. E você vai casar? Você quer casar? Eu estou pretendendo casar com ela, ter filho. Vai passar adiante tudo que a sua mãe
te ensinou ao longo dessa vida, né? Que traz um resultado tão bom. Eu, infelizmente, tenho que encerrar o programa. A causa é muito maior do que o espaço de tempo que a gente tem aqui. A gente tem que ter mais oportunidades para falar disso e trazer pessoas como o João, que realmente se desenvolvem, que estão aí para mostrar que a síndrome de Down está abrindo seus espaços na sociedade, né? E a sociedade precisa cada vez mais lidar bem com isso e abrir esses espaços cada vez com mais frequência, realmente. João, boa sorte com a sua namorada aí. Eu tenho certeza que você vai conseguir isso tudo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Dá o endereço do site da associação para a gente, por favor. Eu acho que a forma mais fácil de buscar é Google, né? Vai no Google e escreve lá, Movimento Down. E aí, se quiser as cartilhas e as orientações, o download. Porque eles são muitas orientações mesmo. Excelente. Né? Tem até um detalhe que foi publicado em inglês e agora do inglês já foi para o turco, para o sírio. Que maravilha. Vamos acessar. Bem bacana. Acessa lá. E obrigada a você por acompanhar o nosso programa de hoje. Você pode rever essa conversa ou fazer o download na nossa página no Facebook e no site do Canal Saúde. Eu conto com você no nosso próximo Encontro em Família. Tchau.